Boa noite. Que a graça do nosso Deus possa estar no seu coração nessa noite, mais uma vez, e que você se sinta bem na casa de Deus. É uma alegria nós estarmos juntos na presença de Deus para estudar a palavra do Senhor. E se você está aqui, que Deus te abençoe, que Deus te fale ao seu coração conforme a vontade dEle. Você já desejou uma boa noite aí para a pessoa do seu lado? Você que está aqui presencialmente. Se não fez, aproveite, deseje, dê um aperto de mão, um sorriso. Deseje a ele e a ela uma boa noite e que ela se sinta bem nesse santo lugar. Amém? E para você que nos assiste de casa também, que essa mesma graça, que esse mesmo amor possa estar no seu coração juntamente com a sua família. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. E nessa noite nós vamos adentrar a palavra de Deus para estudar e vermos juntos um dos milagres de Jesus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Lucas, o capítulo 5, a partir do verso de número 1. Você encontrou? Amém? Com a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos e vamos orar a esse Deus para que Ele permaneça conosco neste lugar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos nesta noite por termos a certeza da Tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, porque nós já te louvamos, cantamos, entregamos o nosso ser, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E nesse momento a Tua palavra será aberta, para que dos céus possamos ouvir a Tua voz para cada um de nós. Retira deste lugar o homem, retira a opinião própria e coloca, Pai, a Tua vontade sendo expressa através da Tua palavra. Permaneça aqui conosco. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Leia comigo na sua Bíblia. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhes Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, e o que diz aí a sua Bíblia? E o seguiram. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos 35 milagres de Jesus relatados. Apenas 35 milagres. É claro que essa quantidade ela é muito maior. Por onde Jesus passava, cidades, aldeias, vilas, ele realizava milagres. Curava os enfermos, aleijados, restaurava e resolvia o problema de todos. Mas muitos desses milagres não foram relatados na Bíblia. Dentro desses 35 milagres, nós chegamos agora
aquilo que a Bíblia chama de pesca maravilhosa ou pesca milagrosa. E eu quero adentrar essa área que para alguns aqui não tem muita experiência, mas já no mínimo ouviram a famosa história de pescador. Você já ouviu a história de um pescador? Um pescador normalmente ele tem a tendência de fazer o quê? Nas suas histórias. Aumenta um pouquinho. Pequeno detalhe. O peixe pesava 1 quilo, ele coloca ali uns 15 mais ou menos para vir. O peixe era muito grande. E aquilo que nós conhecemos como as famosas histórias de pescador envolvem uma atividade que não é tão simples assim. Há esses dias atrás eu ouvi alguém dizendo assim: olha, eu já pesquei, mas nunca peguei um peixe. Tem gente que é assim. Passa horas e não pega um peixe, mas gosta de comer o peixe, mas não pega o peixe. Mas normalmente a pesca ela envolve o quê? Aquilo que muitos não têm: paciência. Você joga, tira, joga novamente, puxa para um lado, puxa para o outro, espera, aguarda, não conversa, tem que ficar em silêncio, e ali você exercita aquilo que nós chamamos de paciência. Há esse milagre que para alguns podem ser considerado como uma história de pescador, mas aqui nós vamos chegar a uma história que foi real, uma pesca extraordinária. E o interessante desta pesca é porque Lucas ele traz alguns discípulos como sendo o ponto central. E aqui nós vemos Lucas trazendo Pedro como sendo aquele a quem Jesus dirige a palavra. E aqui nós vamos ver algo que somente nesta passagem de Lucas capítulo 15, aonde Pedro chama a Cristo de mestre, um termo grego utilizado por Lucas para aqueles que já eram seguidores de Cristo. E uma outra curiosidade desta passagem, nós vamos ver também a única vez aonde Lucas traz Simão como sendo Simão Pedro. Lucas em nenhuma outra passagem, milagre ou relato dos discípulos vai se referir a Pedro como sendo Simão Pedro, mas aqui ele traz o nome duplo de Pedro. E aí nós vamos adentrar agora o significado, as particularidades desse milagre. O verso de número 3, a minha Bíblia, leia na sua também, diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Aqui nós vamos ver Jesus sendo apertado pela multidão, sendo espremido pela multidão, e ele começa a se afastar da areia da praia, adentrar um pouco a água, e aqueles que estavam ao seu redor começam a apertá-lo cada vez mais, aonde ele não tinha mais para onde ir se não fosse o barco. E naquele momento da história, nós vamos ver os papéis se invertendo um pouco. Pedro dá o seu barco a Jesus para que ele pudesse pregar àquela multidão. O pescador, que até então estava na água, agora vem para o barco. E os peixes que deveriam estar na água vão agora para a areia da praia. Jesus utiliza este barco como sendo um púlpito. Um barco de pesca se transforma em um púlpito naquele momento, para que todas aquelas pessoas que ali estavam fossem alcançadas pelas boas novas da salvação, pelas boas novas do reino de Deus. E Deus deseja transformar a nossa vida como esses púlpitos de pregação para a pesca da salvação das pessoas. Deus deseja que a nossa vida seja também esse púlpito, revelando aos 4 cantos da terra as boas novas de que Cristo irá voltar. Muitos de nós pensamos que pregamos somente com o que falamos, mas nós pregamos antes mesmo de abrirmos as nossas bocas. Nós apresentamos a Cristo antes mesmo de falarmos uma só palavra. E é assim que Cristo deseja que seja. Naquele dia, um barco de pesca se transforma em um púlpito de pregação e de salvação.
E Jesus então dá uma ordem no verso 4: faze-te ao largo, se afaste, e agora nós vamos lançar as redes para pescar. E aqui nós vemos uma ordem estranha de Jesus. É como se ele estivesse dizendo a Pedro: Pedro, até agora você me ajudou a pescar essa multidão, a pescar estes homens, e agora eu vou lhe ensinar a pescar no fundo, nas profundezas das águas. Até então uma proposta simples, mas nós que lemos, vamos agora recapitular o verso de número 5. Simão Pedro olha para Cristo e diz, o verso 5: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. A ordem de Jesus parecia ser uma ordem simples: vamos pescar. Mas para aqueles que têm um mínimo de noção de pesca, qual é o melhor horário para pescar? Qual é o melhor horário? Se você não tem essa noção, eu vou ensinar para você agora. O melhor horário para pescar é quando está todo mundo dormindo, à noite, na escuridão. A claridade, a luz do sol afasta os peixes. Uma época que eu fui pastor na zona rural, o irmão acordava 2:30 da manhã, 3 horas da manhã e saía para pescar. E ele dizia assim: pastor, esse é o melhor horário para pescar. E eu dizia para ele: esse é o melhor horário para dormir. E a gente ficava nessa discussão, qual é a melhor coisa? 3 horas da manhã, para mim, a melhor coisa a fazer é dormir, e para ele era pescar. E eu imagino Pedro olhando para Cristo e dizendo assim: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, não é possível que meio-dia, o sol bem em cima de nós, a claridade do mar da Galileia, é impossível pescar. É impossível, é fora de lógica. E na cabeça de Pedro, como um homem experimentado na arte de pescar, era um doutor na pescaria, ele olha para um carpinteiro e pensa: o que um carpinteiro tem para ensinar para um pescador? Nada. Quão difícil é nós darmos os braços a torcer para aqueles que não têm tanta experiência quanto nós achamos que temos. Ah, mas eu já sou experiente de vida. Você é novo, não entende de vida, precisa aprender muita coisa. Naquele dia, um carpinteiro olha para um doutor em pescaria e diz: vamos lançar as redes. Algo que eu levo para a minha vida e para o meu ministério: você sempre vai aprender alguma coisa com as pessoas, sempre. Independente se elas são mais novas ou mais velhas do que você, você sempre tem algo a aprender com as pessoas. E naquele dia, o doutor em pescaria olhou para aqueles que estavam ali ao seu redor, e ele foi levado a pensar: o que meus amigos vão pensar? Aqueles que pescaram comigo a noite inteira, ao verem o doutor em pescaria, o homem da pesca, saindo no meio-dia, com o carpinteiro para lançar as redes, não pegou nada à noite, vai pegar durante o dia, isso é impossível. Pedro poderia ter olhado para Jesus e ter dito assim: olha, Senhor, o Senhor entende de carpintaria, de pescaria, quem entende sou eu. E assim a gente olha para Jesus também, achando que Ele não entende as mazelas da nossa vida. Ah, Senhor, o Senhor entende é de salvação, mas o Senhor não entende de problema familiar. Ah, Senhor, o Senhor entende de perdão, mas não entende de negócios, investimentos. Sendo que esse livro, nele nós encontramos respostas para todos os problemas da nossa vida. Todos você encontrará na palavra de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Aqui nós temos a solução para todos os nossos problemas. Mas o interessante é que esse encontro de Jesus com o Simão Pedro não se encerra somente com a fala no verso 5. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. E eu quero que você leia comigo essa próxima palavra. E aqui nós encontramos uma conjunção adversativa. O que Pedro olha para Jesus e diz? Mas. Senhor, nós trabalhamos, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Senhor, se
encerrássemos aqui, Pedro teria ido embora, Jesus seguiria um outro caminho, mas aqui Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E talvez é este mas que está faltando na minha e na sua vida, incluirmos o mas que Deus espera de cada um de nós no nosso dia a dia. Ah, Senhor, eu acho que aqui é o caminho certo, eu acho que aqui é a direção correta, eu acho que essa é a pessoa certa, eu acho que esse é o investimento certo, eu acho que esse é o caminho certo, mas não importa o que eu acho, mas sim o que o Senhor pede. Mas acima de tudo eu farei a tua vontade. Pedro poderia ter sido somente Pedro, se ele tivesse olhado para Jesus e não colocasse esse mas como uma condição para fazer a vontade de Deus. Para esse mundo as nossas ações podem ser ridículas, podem ser loucura, podem não ter sentido, podem fugir da lógica, mas não importa o que esse mundo pensa, importa sim aquilo que Cristo pede de cada um de nós. Mas sobre a tua palavra farei a tua vontade. Não é como eu e você achamos. E aqui nós temos os famosos doutores das mais diversas áreas. Uma das coisas que a internet ela veio para atrapalhar a nossa vida é porque hoje todo mundo acha que sabe de tudo. Você nunca mexeu com mecânica de carro? Aí você vai lá no Dr. Google ou professor YouTube, digita, em 5 minutos você aprende a desmontar, você acha que aprende a desmontar um carro. E aí você vai lá no mecânico já sabendo de tudo. Você nunca parou para aprender a preparar um alimento, uma comida, uma receita. E aí você vai lá, ou no Dr. Google, ou no professor YouTube, digita como preparar isso e aquilo. E em 10 minutos de aula você sabe tudo sobre aquele prato. E aí você bate no peito e diz: não, isso aí eu sei fazer. Só que alguns de nós saem um pouquinho diferente, né? Do que sai lá para o resultado, alguma coisa acontece nesse intervalo. Não acontece? Do que você assiste e aprende para o que você faz. Nesse intervalo de tempo alguma coisa dá errada. Só que muitos de nós batemos no peito e dizemos: eu sei, eu entendo, eu conheço. E aí nós levamos isso também para a vida espiritual. Eu sou um mestre da lei, eu sei tudo de Bíblia. E aí eu me lembro da época que eu entrei no curso de teologia. Entramos achando que sabíamos de alguma coisa. 4 anos depois de faculdade, aí você olha e diz assim, no mínimo um pastor sai de lá preparado. Nós olhamos para nós e pensamos: agora que eu não sei de nada. E quanto mais a gente vai avançando e estudando, menos a gente acha que sabe. Porque Deus, Ele é grandioso demais para que nós possamos conhecê-lo completamente. Mas muitos de nós achamos que sabemos de tudo, conhecemos de tudo, temos todas as direções, mas se esquecemos que não é como eu acho ou como eu quero, mas como o assim diz o Senhor. Mas sobre a tua palavra farei a tua vontade. Sobre a tua vontade eu obedecerei a Deus. Obedecer a Deus, ainda que eu não entenda, ainda que pareça contrariar a onda da maioria, ainda que isso pareça ridículo diante das pessoas, ainda que traga prejuízo à minha reputação, obedecer dizendo: sobre tua palavra lançarei as redes. Farei a tua vontade. Qual foi o resultado de Pedro obedecer à vontade de Deus? Vamos ler, versos 6 e 7. Fazendo isto, apanharam, o que diz aí a sua Bíblia? Lê comigo, verso 6, o que diz a tua Bíblia? Apanharam um grande... Era muito peixe, gente? Sim ou não? Mas aqui não era história de pescador? Não foi. Porque a quantidade era tão grande que as redes se rompiam. Eles não estavam dando conta. Verso 7, então começaram a fazer sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase
irem a pique. Grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes, pediram ajuda aos outros barcos, encheram os barcos, quase naufragaram. Você percebe que o mas de Pedro fez toda a diferença para o resultado? Mas transformou a vida daquele homem e dos que o acompanhavam. E eles não foram mais os mesmos. Esse milagre demonstrou a completa dependência de Cristo Jesus. Esse milagre transformou a vida daquele homem completamente, ao ponto de nós chegarmos ao verso de número 10. A parte final do verso 10, Cristo olha para Pedro e diz: disse Jesus a Simão, não tenha medo, não temas. A partir de agora, doravantes, serás pescador de homens. O milagre prepara o cenário para o chamado de Pedro. Pedro até então com medo, sendo um pescador de peixes, a partir desse momento, agora se transforma em um pescador de homens. O chamado de Pedro envolveu aquilo que ele tinha como prática, que era o seu conhecimento, a sua convivência. Mas Jesus precisava ensinar aquele homem que ele, sendo um pescador, ele precisava a partir desse momento se transformar num pescador de homens. Não é à toa que dentro do grupo dos discípulos, dos 12, 7 eram pescadores. Por quê? Se eles tinham a paciência de passar uma noite em claro pescando, eles precisariam exercer essa mesma paciência e essas habilidades para pescar pessoas. A grande diferença é que os peixes que estão nas águas são pescados para morrer, e os homens são pescados mortos para receber a vida eterna em Cristo Jesus. Salvar alguém para o céu é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Levar alguém para o céu é fácil? Do seu ponto de vista, salvar você tem sido fácil? Vamos deixar os outros de lado. Fala agora sobre a tua vida. Se preparar para a volta de Jesus é algo fácil, sim ou não? E você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Jesus nunca disse que seria fácil. Sabe quem disse que é fácil? Olha aí para a pessoa do teu lado aí. Olha aí, pode olhar. Não tem um pecador do teu lado aí? Tem ou não tem? Tem. Se não tiver do lado, tem na frente e tem atrás. É esse pecador miserável que diz que vai ser fácil. Somos nós que dizemos que será fácil. Mas Cristo nunca disse que seria fácil. Na verdade, Cristo disse que teríamos as aflições, que seria difícil e que seria necessário gastarmos tempo, paciência para salvar pessoas. Trazer homens para conhecer sobre Cristo dá trabalho. E aqui Cristo leva um grupo, leva Pedro, Simão Pedro, a viver uma experiência para que ele entendesse qual era a importância da sua missão. Por isso que no verso 11, nós encontramos a resposta de Pedro. Verso 11, leia comigo na sua Bíblia. Lucas 5, verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o que eles fizeram? Aqui tem... para mim esse texto ele chama muito a atenção, porque a olhos humanos e na lógica humana não faz sentido. Vamos fazer uma recapitulação aqui da história. Eles passaram a noite pescando, pegaram peixes? Sim ou não? Sim ou não? Não. Voltaram, estavam lavando as redes, encontraram Jesus. Jesus convida-os para que retornem para as águas, joguem as redes para que pegassem peixes, enchem as redes, enchem os barcos, voltam para a praia, os barcos estão repletos de peixes,
Jesus os convida para que a partir daquele momento eles se tornassem pescadores de homens. Eles aceitam o chamado, pegam os barcos cheios de peixes e fazem o quê? O que eles fazem com os barcos e com os peixes? Deixam tudo e seguem a Cristo. Mas não tem lógica. Se o peixe era a razão deles estarem ali, se os peixes eram a razão de eles terem ido, voltado, ido novamente, por que Jesus faz um chamado no momento do sucesso? Não era muito mais fácil Jesus ter se aproximado de Pedro e ele estando frustrado, com medo, preocupado, e olhado para ele e dito assim: Pedro, você quer seguir a mim? Você quer ter uma vida boa? Siga-me. O que você acha que Pedro teria feito? Com certeza, Senhor. Passei a noite inteira pescando, não peguei peixe. Qualquer coisa é melhor do que essa frustração. Só que aí Jesus faz com que Pedro viva uma experiência de sucesso, para que após o sucesso, o chamado a ele fosse feito. E aqui nós tiramos a maior lição, na minha visão, dessa história. O chamado de Deus para cada um de nós pode ser no auge do nosso sucesso secular, no auge do nosso sucesso intelectual, no auge do nosso sucesso financeiro, no auge do nosso sucesso conjugal, no melhor momento da nossa vida. Deus, Ele pode olhar para cada um de nós e com um chamado muito simples: siga-me, Ele vai analisar aonde está verdadeiramente o nosso coração. Pois ali onde está o seu coração vai estar o seu tesouro. Pedro poderia ter olhado para o barco e dito assim: Senhor, isso aqui é o meu sustento, isso aqui é tudo que eu tenho, eu não posso segui-lo e deixar isso aqui para trás. Me dê pelo menos mais um dia, uma semana, um mês, 3, 4, 5, 6 meses, quando eu resolver isso aqui eu vou segui-lo. E é assim que nós fazemos com Deus, não é? A gente faz como aquele vendedor que passa na porta de casa, e você não precisa daquele item. O que você diz? Não, hoje não, passa depois. E Jesus batendo a porta do nosso coração, e a gente olha para Ele e diz: não, Senhor, hoje não, porque eu estou no sucesso da minha vida, eu não preciso de Ti. Só que Jesus, Ele olha para mim e para você, e o chamado dele é muito simples: abandone tudo, siga-me. Deixe tudo para trás e siga-me. Pedro fez a melhor escolha. Pedro escolheu o melhor: obedecer a Cristo. Nem sempre vai fazer sentido, mas pode ter certeza que ao final você vai ter a recompensa eterna. E aqui eu quero deixar algumas lições para cada um de nós, para a nossa vida prática desse milagre. Obedecer a Deus pode ser difícil, ainda mais quando as ordens de Deus são ilógicas, quando nós não entendemos, quando o plano de Deus é diferente, quando vai contra os nossos negócios, quando vai contra os nossos relacionamentos, com as nossas coisas não resolvidas. Mas obedecer sempre vai ser o melhor. É difícil renunciar os nossos planos, nossos projetos, os nossos interesses, os nossos sonhos. Mas não se esqueça, a vontade de Deus é e continuará sendo soberana. Sempre. Sempre. Saia daqui com uma frase no seu coração: nenhum fracasso é permanente se você quiser ter um novo começo, Jesus. Se a sua vida está completamente destruída, nenhum fracasso é para sempre. A promessa da palavra do Senhor é que o sol da justiça voltará a brilhar na sua vida mais uma vez. Amém? O sol da justiça voltará a brilhar.
Na noite anterior, Pedro teve um fracasso completo. Quem sabe pensou em não mais ser um pescador, a vida talvez destruída, o trabalho sem ter resultado algum, precisando de um novo começo, e então Jesus aparece e oferece um novo começo, um novo coração. E é esse mesmo desejo que Ele tem para mim e para você nessa noite, um novo começo, uma nova vida, uma nova oportunidade. Só que para isso, é o mesmo apelo que Ele fez a Pedro. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos nos converter dos nossos caminhos, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos reconhecer que a vontade dEle é soberana. E aí sim, afastar aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Se você deseja ser ainda o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor funcionário, colaborador, o melhor patrão, comece um novo relacionamento com Cristo. Ele é o único que é capaz de transformar o nosso ser. Quando tudo parecer sem lógica, ouça a voz de Cristo. Jogue as redes, lançai as redes. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que você precisa deixar para seguir a Jesus? Quem dera se todos nós fôssemos a mesma coisa. Quem dera se a fórmula fosse a mesma para todos nós, mas não é. Cada um de nós temos aquele pequeno detalhe escondido debaixo do tapete que nós achamos que ninguém sabe. Não se esqueça que não há lugar melhor que possamos escolher estar do que estarmos na presença de Deus. Não há lugar melhor. A gente pode construir castelos nesta vida, riquezas nesta vida, ter uma poupança e uma conta com recursos financeiros, estar bem financeiramente, nos relacionamentos, com a família, o sucesso que esse mundo diz. Mas nada disso tem valor para onde nós estamos indo. Não há lugar melhor do que estarmos na presença de Deus e fazendo a vontade do Senhor. O Espírito Santo nessa noite, ele vai te incomodar para que você aceite isso como uma verdade na tua vida. Mas pastor, eu preciso mudar tanta coisa, que eu olho para mim e eu vejo que eu não vou conseguir. Se essa é a sua visão, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo já trabalhou no teu coração. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda do Consolador que está entre nós, o Espírito do Senhor. É Ele quem vai nos ajudar. E um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, um pecado abandonado de cada vez, nós nos tornaremos mais que vencedores pelo poder e pela misericórdia de Cristo. Não é de você, sempre será sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não construa coisas neste mundo. Não acumule riquezas nesta terra. Não se preocupe com coisas deste mundo, se eu e você sabemos que tudo isso será passageiro. Nada é melhor do que estar na presença de Deus. Nada. E nessa noite Ele convida você: segue-me. Qual será a tua resposta a Ele? Qual será a tua resposta ao chamado que Cristo deseja para você? Nada é melhor. Não existe nessa terra algo melhor que ser o estar perto de Cristo. Para você que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, decisão essa de entregar a sua vida a Jesus completamente, Ele está à tua espera
Para você que já tomou essa decisão, reafirme esse compromisso de sempre seguir a ordem do Mestre enquanto você estiver nesta terra. Às vezes a gente se esquece, às vezes a gente não lembra. E o Espírito Santo volta e meia, ele nos relembra dessas coisas que são importantes. Que nós não possamos construir castelos nesta vida, porque a nossa mansão já está construída na Canaã celestial. Eu quero orar com você e por você. Fecha teus olhos, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, grandioso Pai, nós te louvamos pelo lindo convite e o chamado que o Senhor tem a cada um de nós, para que possamos sempre estarmos na Tua presença, para que possamos sempre escolhermos Jesus, para que possamos sempre ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade. Esse mundo prega uma pressão nas mais diversas áreas da nossa vida. Pressões para fazermos, para escolhermos, para pensarmos, agirmos, moldar o nosso ser completamente aos padrões desta terra, sendo que nada deste mundo é eterno, nada deste mundo preenche o nosso ser por completo. Por mais que possamos andar por aí, aproveitar ou curtir a vida, usufruir das coisas desta vida e deste mundo, ainda assim existe um vazio em nós que somente a Tua presença é capaz de preencher. Por isso, Pai, que ao ouvirmos o Teu chamado para abandonarmos tudo e seguirmos a Cristo, tomemos a decisão mais importante. Não olhemos para trás, olhemos para frente, e sempre à frente teremos a presença de Cristo Jesus. Por isso, trabalha no coração de cada um de nós que aqui está. Aqueles que ainda não tomaram decisões importantes ao Teu lado, que tomem decisões diárias para estudar a Tua palavra, para orar ao Senhor, para Te buscar, para estar na Tua presença. Quem sabe também um futuro muito próximo, serem batizados nas águas como Cristo também o foi, para selar o presente e o futuro ao Teu lado, Pai. Entregamos, Pai, em Tuas mãos esta semana, incerta, desconhecida, em Tuas mãos. O Senhor vá à frente, que o Senhor conduza, entre as bênçãos e as provações que teremos, que seja feita a Tua vontade, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, salva-nos, Senhor, para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Te oramos em nome de Jesus. Amém.